Dando continuidade à história, As Verdades o Tempo Não Apaga. Escrito por Américo Simões. Na fazenda Novo Horizonte. Segurando o filho recém-nascido, Lívia teve a sensação de que ele ainda era parte do seu corpo. Sua própria carne viva. Os dentes dela brilhavam, brancos e fortes, ao emitir um sorriso de encantamento. Quanta ilusão! Pensara que o filho ainda era parte dela. Ele fora. A partir do momento que o cordão umbilical foi cortado, deixou de ser. Agora era um indivíduo. Novamente um sorriso tomou-lhe o rosto. Não havia por que repreender-se quanto à ilusão, pois algo lhe dizia que, no íntimo, toda mãe não queria jamais que o cordão umbilical fosse cortado, para que assim pudesse ficar ligada aos filhos por toda a sua vida. Lívia levantou os olhos e, vendo Luísa, sorriu. Era um sorriso amigável que demonstrava confiança e prazer. É um menino e tanto, comentou a tia, voltando-se para o pai coruja que estava ao lado, e acrescentou: Teu filho crescerá e seguirá os teus passos, Breno. Passos sempre em companhia do bem. Na mansão de Tiago Lins de Amorim. Mesmo sendo corroído por uma dor insuportável, Tiago se arrastou até o seu quarto. Deitou-se com cuidado na cama para não ferir ainda mais as escoriações do corpo. E puxou o lençol até o queixo, como se fosse um escudo contra os cruéis atitudes de sua esposa. Ali, estirado à cama, ele permaneceu pelo resto do dia. O coração do jovem oprimido disparou ao ouvir a porta se abrir, seguido pelo ruído abafado dos passos de alguém entrando no aposento. Ele permaneceu na mesma posição com os olhos fechados. Não precisava abri-los para confirmar o que sabia. Era ela, Melinda, quem estava ali, e Tiago podia vê-la, detalhar cada expressão da face dela, mesmo que ficasse cego para o resto de sua vida. Ela não disse nada, entrou e saiu muda. Sua respiração, porém, falou por ela, um misto de candura e prazer, um prazer corrupto. Tiago deixou seu quarto somente no dia seguinte, por volta da hora do almoço. Ao vê-lo, Melinda ficou satisfeita. Um clarão de prazer iluminou as suas pupilas. Contemplou por alguns instantes o rosto todo machucado e entumecido do marido. E novamente deixou-se invadir por um prazer vil. Aproveitou a seguir para provocá-lo ainda mais, perturbar o equilíbrio dele, arremessando-lhe palavras cruéis. Quem te viu e quem te vê? O grandioso e majestoso fidalgo Tiago Lins Amorim é uma farsa, um plebeu vaidoso, um menino de ares mimado. Ai, que prazer eu teria em revelar à corte quem tu és. Um prazer indescritível, imensurável. Mais patético, aniquilaria com o prazer maior que é o de saborear até o fim da minha vida esse segredo. O sangue subiu à face de Tiago. Deverias tomar cuidado com o que dizes, Melinda. O azedume do seu tom não causou na esposa a menor comoção. Ela permaneceu impassível, com o espírito altivo e uma alegria escandalosa, e acrescentou: eu não sei se eu te disse, meu marido, mas vamos ao teatro essa noite. Mandei reservar os camarotes. Sarah Bernhardt, a famosa atriz francesa, está se apresentando na corte. Não perderei por nada. Sua vinda é um marco para o teatro brasileiro. O imperador chegou até a marcar reformar o teatro só para recebê-la.
Teatro? Eu não posso ir assim com o meu rosto todo. Melinda ergueu as sobrancelhas como quem diz: o problema não é meu, é teu. Tiago mordeu os lábios com força. Seus olhos novamente arderam de fúria. O que foi? Perguntou ela cinicamente. Qual a razão dessa expressão no rosto? Ele ergueu a mão em direção a ela, mas deteve-se no último instante. Por nenhum milésimo de segundo, ela recuou o rosto. Manteve-se ereta e sem piscar. Algo próximo a um sorriso passou por seus lábios e desapareceu. Seus olhos brilharam vitoriosos como os de um gato. Tiago sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Suas mãos suavam e ao mesmo tempo tremiam. Deixou o recinto prosternado, exatamente como ela almejava. Ela queria vê-lo aviltado, curvado de humilhação, engateando para os seus braços e encarando-a com os olhos tristes e famintos por piedade. Vestir-se estava sendo um sacrifício vertiginoso para Tiago, pois a cada movimento que fazia o seu corpo alquebrado doía profundamente. Poderia ter sido mais fácil se ele tivesse tido a ajuda de um dos escravos, mas Melinda não permitiu. Após um grande sacrifício, ele conseguiu vestir-se por inteiro. Quando se juntou à mulher, Melinda olhou com desagrado. Esse terno não fica bem em ti? Mas é com esse que eu vou. Não vai não. Eu vou escolher outro. Venha. A esposa tomou o caminho do quarto e, ao ver que não era seguida pelo esposo, repetiu a ordem sem voltar a cabeça para trás. Venha! Tiago acatou submisso. Após uma olhada rápida no guarda-roupa do marido, Melinda encontrou o que procurava. Tu ficarás lindo vestindo este terno. Tem um belo corte e muito mais belo do que o outro, disse ela. Tu bem sabes que eu não gosto desse terno, rosnou ele. Veste-o para alegrar-me. Vais agradar-me muito se for com esse, insistiu ela. Não o vestirei, exclamou Tiago, já um tanto agastado. Não te arrufes assim, meu senhor moço. Tu vais vestido com esse terno e ponto final. A expressão piedosa no rosto de Tiago lentamente converteu-se numa máscara de ódio. Veremos. Sem deixar-se intimidar pelas palavras do marido, Melinda se retirou do quarto dizendo: Troca-te rápido, eu não quero chegar atrasada. Tiago percebeu que tinha que se manter tal como um rochedo, firme e impenetrável, para continuar ouvindo a esposa, enchendo-lhe os ouvidos de exprobrações e cachações insolentes. Tinha que ser assim, até encontrar um meio de fugir das garras dela. Enquanto Melinda e Tiago atravessavam o hall de entrada do Teatro São Pedro de Alcântara, um burburinho graçou pela multidão. Melinda sussurrou discretamente para o marido. Sorria, sorria, ou eu começo a gritar aqui e, num repente, dou um escândalo. Tiago engoliu em seco e achou por bem acatar o pedido da esposa. Serviria também para fugir do embaraço da situação. Assim, ele lançou para os presentes um sorriso falso. Ao se deparar com o sorriso do marido, Melinda ralhou. Esse sorriso está falso. Eu quero um verdadeiro. Vamos, mostra os seus dentes bonitos. Como faz um cavalo ao relinchar. Ele a olhou com aflição e sem jeito gaguejou. Não posso abrir muito a boca, está dolorida. Ela deu de ombros e entre dentes ordenou. O problema é teu. Quero que tu sorrias agora. Ao chegarem ao camarote, Tiago perdeu a cor
ao ver a sua mãe sentada ao lado do sogro, acompanhados dos seus melhores amigos. Eu esqueci-me de te dizer. Eu convidei todos para virem. Desculpa-me, na verdade foste tu que me pediste para convidá-los, anunciou Melinda num tom mais cínico que o habitual. Assim que a mãe viu os hematomas e os cortes semiabertos no rosto do filho, levantou-se atônita. Meu filho, o que houve? Tiago teve a elegância de parecer embaraçado. Melinda lançou um olhar maroto para o marido, e a expressão nos olhos dele satisfizeram-na profundamente, deliciando-se com a situação constrangedora. Entre dentes, ela falou numa altura suficiente para apenas o marido ouvi-la. Já que és tão criativo, sabes mentir tão bem e enganas as pessoas como ninguém, será fácil para ti arranjares uma boa desculpa. Ela acertara precisamente mais uma vez. Tiago deu a todos uma desculpa mais do que convincente e escondeu primorosamente toda a perturbação que lhe ia na alma. Em meio à peça teatral, a dor que latejava por todo o seu corpo atingiu seu coração ao perceber que uma das moças da plateia lembrava Maria Eduarda. A semelhança o levou para um passado recente ao lado da mulher amada. Quando deu por si, inúmeras lágrimas já haviam caído dos seus belos olhos castanho escuro. Ao ver o seu estado pelo rabo dos olhos, Melinda regozijou-se mais uma vez, de prazer, por vê-lo enlameado e sendo sufocado pelo mal. Dias depois, o casal Amorim encontrava-se novamente sentados à mesa para fazer mais uma refeição. Ao ser servido com um prato de sopa, Tiago falou sem rodeios. Tu bem sabes que eu não gosto de sopa, ainda mais de ervilha. Melinda, que naquele instante levava a colher de sopa à boca, parou para olhar para o marido. Não comerei isso, repetiu ele, elevando o tom de voz. Prova, pelo menos prova. Não podes dizer que não gosta sem ter ao menos provado uma vez. Irradiando mais um dos seus sorrisos travessos, ela acrescentou. Abra tua boca, nenê, e papa tudinho. Mantendo seu olhar, um olhar de soslaio sobre a esposa, Tiago levou a colher cheia de sopa até a boca. Então, uma escura carranca alterou a expressão do seu rosto e a sopa começou a cair dos seus lábios. Melinda riu encarnecedora. Empurrando o prato para o lado, o marido voltou o olhar bruscamente para ela. Um olhar severo e desafiador. Em meio a uma careta matreira, Melinda tagarelou. Tu tens certeza de que não vais comer? Passarás fome. Hoje só tem sopa para ti. Há outros pratos, com certeza, mas como disseste que não é para gastar teu dinheiro, eu mandei só prepará-los numa quantidade suficiente para ti. Economia, o senhor bem sabe. Se quiseres provar depois dos restos, uma lavagem para quem está faminto pode tornar-se saborosa. Saborosíssima. Perdendo o controle sobre si, Tiago começou a chorar compulsivamente. Parecia uma criança diante de um pai autoritário. Sem deixar comover-se com o estado do marido, Melinda tornou a falar num tom afiado. Nunca ouviste dizer que as mulheres aprendem, se é que não nasces sabendo, a jogar com as fraquezas dos homens? Pois deverias ter te aprofundado mais no universo feminino antes de te casares com uma mulher. Após soltar um risinho zombeteiro, ela ordenou à escrava cozinheira. A partir de hoje, eu quero que faça todos os dias sopa de ervilha. E voltando-se para o marido, acrescentou num tom ferino. Não dizem
que a vida é uma escola? Pois bem, essa será uma de tuas lições: aprender a comer de tudo. À noite, o carrilhão soou 9 badaladas. Tiago encontrava-se trancafiado em seu quarto desde o jantar. A porta estava fechada, mas sem o trinco, como Melinda ordenara. Se ela a encontrasse trancada, faria com que o seu escravo, o mais forte, forçasse Tiago a engolir a chave pela boca ou qualquer outro orifício. Ela usara exatamente essa expressão. Ele gostaria de ter ido a um restaurante para se alimentar direito, mas sentia-se mentalmente deprimido. Receava cair em choro ao ver-se diante de alguém, fosse quem fosse, até mesmo um simples cão vira-lata. Além do mais, teria que usar um carro de aluguel para levá-lo, uma vez que Melinda o proibira o uso das carruagens e ser visto em um não lhe cairia bem. Ouviram-se uns toques na porta, mas ele não deu trela. Após mais alguns, a pessoa acabou entrando, mesmo sem a manifestação do seu ocupante. Era Isolda, a escrava. "O que queres, negra?" Sem perder o olhar submisso, a jovem respondeu: "Vim saber como o senhorzinho está passando. Se precisa de alguma coisa." "Não preciso de nada, ainda mais de uma negra escrava imunda como tu." Tiago voltou-se para o lado, deixando a sua cabeça afundar novamente num coxim. Apertando-a entre as mãos, voltou seus pensamentos novamente para as lembranças dele com Maria Eduarda. E logo estava sendo açoitado mais uma vez pela saudade, pelo arrependimento, pela culpa do que fez com ela, com ele e com a vida que ambos sonharam ter, e chorou copiosamente. Aquela noite terminou mais uma vez triste e melancólica. O jovem fidalgo, sentindo-se preso na sua própria casa, tal como um animal confinado a uma jaula, somente os sonhos lhe foram gentis. Notou ele, a princípio, pois lhe trouxeram Maria Eduarda, que ele acabava de descobrir ser a única razão atual de sua vida. Pela manhã, ao despertar, percebeu que nem os sonhos lhe eram mais gentis, pois o levavam a um tempo que não existia mais, fazendo-o acordar envolto de uma saudade do futuro que sonhara para si e que agora lhe parecia morto e enterrado para sempre. Na fazenda Novo Horizonte, Lívia sentou-se numa das cadeiras da varanda da casa grande dos Amorins para dar de mamar ao bebê, batizado com o nome de Camilo, enquanto o menino chupava o bico do seu seio e saboreava o leite com vontade. Os olhos dela percorreram a natureza ao redor. O bonito contraste do verde dos pés de café com os pés ao fundo era tal e qual um chá calmante, assim como as flores que guarneciam os canteiros ali perto e perfumavam o ar. Até o garboso celeiro e o estábulo enchiam a vista de beleza. Idem a longa cerca de madeira com flores de São João entrelaçada por elas. Enfim, nada escapou da sua aguçada observação. Um dia ela pensara que, por viver na propriedade do pai, um homem rico e poderoso, cercado de empregados e escravos, rodeada pelo murmúrio familiar dos sons da casa, o balbuciar das vozes dos familiares, o canto glamouroso dos negros, o mugido distante das vacas, o som dos porcos, das cabras e o relinchar dos cavalos, nada haveria a temer. A vida em si era segura. Estava bem protegida, possuía tudo o que um ser humano precisava para sobreviver. Mas ela bem sabia que isso não era verdade. Após tudo o que acontecera à sua família, tudo o que ela e os demais passaram nas mãos dos escravos revoltados, sabia que nada lhe dava total segurança
a não ser estar com Deus, cercada por sua bênção. Só nas mãos dele é que podia ter segurança e amparo. A vida era cheia de reviravolta. Só Deus era seguro. Lívia voltou os olhos para o menino Camilo, que mamava com voracidade, e emocionou-se. Jamais pensou em amamentar um filho amado fosse provocar-lhe tanto bem. Há pulpos de alegria em seu interior, uma sensação inexplicável. Só uma mãe a compreenderia. Novamente, ela exibiu um sorriso bonito e amoroso para o filho, mas ele a ignorou, pois estava concentrado demais matando a fome para notá-la. De volta à corte, Tiago acabava de descer as escadas e agora girava a maçaneta quando a voz de Melinda soou atrás dele. Estava ali no aposento fazendo um escaldapés. Aonde vais com tanta pressa, senhor meu marido? Ele voltou a cabeça para trás e, embriagado de ira, respondeu: Não é da sua conta. Ao abrir a porta, Tiago se viu diante de mais 2 dos escravos que a esposa havia comprado sem autorização dele. Eram enormes e fortes. Ao tentar passar por eles, os 2 negros permaneceram parados, feito uma parede humana. A voz de Melinda então ecoou até os seus ouvidos. Estava esperando-te para o almoço comigo, avisou ela, sem disfarçar a malícia na voz. Agradeço muito o convite, respondeu o marido num tom cínico e de descaso. Mas, senhor meu marido, eu insisto em ter a tua companhia. O corpo de Tiago travou num todo, o olhar sobre a esposa também. Por medo ou talvez pelo bom senso, soube como ninguém abrandar mais uma vez a vontade louca de esganar aquela mulher sem piedade. Sentado à mesa, Melinda foi garbosa ao dizer: Fico lisonjeada por teres aceitado o meu convite. Diante dos pratos preparados para o almoço, Tiago disse num tom queixoso que adquirira nas últimas semanas. Tu sabes que eu não gosto de nenhum desses pratos. Os olhos de Melinda brilharam diante do comentário do marido. Ela fez um sinal para a escrava e pediu-lhe amavelmente: Maria, por gentileza, poderias trazer outro prato para o senhorzinho? Um prato de outro jogo de louça? Nem bem Melinda terminou de falar, os punhos fechados de Tiago bateram na mesa violentamente. Não seja patética, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas são pratos deliciosos, senhor meu marido. Não consigo compreender por que não gosta deles. São mais sofisticados, eu concordo, só que o trivial, arroz, feijão, bife acebolado e ovo cozido, cansam. Por isso, eu resolvi mandar preparar esses outros. Ela inclinou o pescoço para a frente e inspirou o ar. Tem um cheiro delicioso. Sente o aroma? Tiago virou o rosto noutra direção, ignorando-a, adquirindo uma expressão séria. Melinda fez um adendo. O aroma da comida pode ser bom. A aparência da comida também pode ser boa, bela de se ver, mas são tais como alguns seres humanos, bonitos, atraentes e perfumados por fora, e por dentro esconde um coração podre, uma alma torpe. Em meio a um sorriso sardônico, ela insistiu. Prova? Prova desses pratos. Melinda balançou a cabeça judiciosa antes de prosseguir. Não vais dizer-me, senhor meu marido, que não queres prová-los porque estás receoso de que tenham sido envenenados. Tiago empalideceu ainda mais naquele instante, destituindo-se de todo o espírito e resolução. Baixando a altura da sua voz, a esposa acrescentou quase no sussurro: Perder um marido por envenenamento seria uma ótima opção para eu me ver livre de ti, meu bem. Ah, meu bem. Opa, meu mal.
não é, senhor meu marido? Ela riu malignamente, com vontade antes de acrescentar: se tu morreres envenenado, o culpado será um dos escravos que te envenenou por vingança, por ter ódio de branco. Eles fariam, pode ter certeza. Não tem nada a perder. Os jornais não param de escrever matérias a respeito dos muitos escravos que se rebelam contra os seus donos e os assassinaram, e depois fugiram para os famosos quilombos. Fez-se um breve silêncio, um silêncio mortal. Tiago não pôde ocultar o pavor que lhe ia na alma. Ela prosseguiu: mas não te preocupes. Como eu já te disse antes, meu marido, quero-te bem vivo, aqui, comigo. A morte seria uma bênção para ti. Melinda esticou a mão até alcançar a concha e mexeu o ensopado. Novamente inspirou o ar e disse: o cheiro está delicioso. Tiago empurrou a cadeira para trás com os pés de forma tão bruta que o movimento do móvel riscou o chão de madeira. Os escravos ali presentes se assustaram com o barulho. Sem voltar o olhar para a esposa, ele deixou o recinto a passos largos e pesados. Melinda permaneceu sentada, saboreando mais uma vez o prazer de ver aquele homem sendo torturado e de modo tão simples. Inspirou o ar e fez um sinal para os escravos que não compreenderam. Com um gesto carinhoso, ela indicou-lhes as cadeiras. Sentai-vos e servi-vos. Há muita comida e deve dar para todos comerem. Chamai os demais escravos. Mas sinha, não fica bem, protestou Isolda. Eu estou dando uma ordem, Isolda. Quero que façais a refeição aqui comigo. Os demais escravos da casa foram chamados e se juntaram aos outros à mesa, provando de pratos que jamais haviam comido em toda a sua vida, enfadando seus paladares alegremente. Tiago entrou em seu quarto atônito, literalmente apavorado com a hipótese de haver veneno na comida. Não, ela não chegaria a esse ponto, se bem que ela não tinha nada a perder. Por outro lado, seria muito arriscado. Ela não seria capaz. Não, jamais. Discutia ele consigo mesmo. Estava suando frio de tensão e de fraqueza. Estava faminto. Precisava urgentemente sair para comer alguma coisa. O ideal seria, a partir daquele momento, fazer as refeições somente fora de casa para sua segurança. 40 minutos depois, ele tomou coragem para deixar o quarto e sair em busca de um botequim que servisse uma boa refeição. Na sala, Melinda estava muito entretida na leitura quando ouviu os passos do marido descendo as escadas. Senhor, meu marido? Ele parou de costas para ela. Volta cedo. Eu tenho planos para ti esta noite. Percebendo que estava livre para partir, Tiago saiu apressado. A noite já ia alta e havia uma grande calmaria no ar quando Tiago voltou para casa. Fez tudo o que pôde para retardar a sua volta, procurando ocupar-se com o entretenimento dos mais diversos tipos. Mas, como já percebera anteriormente, o tempo gasto com entretenimento passa voando, enquanto ocupado com obrigações e chateações parece perdurar mais. Ao entrar no seu quarto, encontrou Melinda aguardando por ele. Notou de imediato um olhar matreiro. Só então lembrou-se de que ela dissera pouco antes dele sair. Volta cedo. Eu tenho planos para ti essa noite. Os cabelos negros e ondulados da moça estavam cuidadosamente penteados. A maquiagem acentuava os contornos dos olhos, além de transformar os seus lábios num objeto de fantasia masculina. Tiago sentia uma fisgada no fígado e uma pontada no coração ao indagar ao Léo. Que planos seriam aqueles?
O sangue então afluiu ao seu rosto, seus olhos tornaram-se frios, enquanto os da esposa sobre ele estavam quentes em brasa. Astuto preferiu ignorar a presença da esposa ali sentada na poltrona, como se fosse uma rainha. Tirou a roupa e vestiu o pijama. Sua tranquilidade era só aparente, os seus pensamentos vibravam confusos. O belo jovem teve a sensação de que o seu peito e o seu estômago estavam sendo esmagados. Uma vermelhidão brilhou intensamente em sua cabeça e em seus olhos castanhos escuros. Havia medo genuíno e ódio, e a mistura desses dois sentimentos acarretava crueldade. Melinda sorveu a sua bebida, examinando o marido por sobre o copo. Ainda enquanto a bebida queimava sua goela, ela o alertou. Cuidado, meu marido. Posso ler os teus pensamentos. O esposo ia responder, mas parou. Recusou-se a permitir que aquele tom provocador o aborrecesse ainda mais. Ele apenas deu de ombros, zombando dela com o olhar. As palavras de Melinda a seguir espantaram-no profundamente. Vou te propiciar a melhor noite que já viveste com uma mulher em toda a sua vida, e para todo sempre. Após soltar um riso curto, ela acrescentou: Sabes, não foste tu que me desvirginaste. Eu forjei o sangue para que pensasse que fosse o meu primeiro homem. Ela interrompeu-se novamente para rir efusivamente. Depois ergueu ligeiramente o tom e prosseguiu no monólogo. Foi um alemão que me tirou que me quis de qualquer jeito, e eu também o queria. Não pelo dinheiro, não. Apesar de duvidar que sem ele o ricaço mantivesse todo aquele encanto, mas é melhor nem pensar. Enfim, eu tinha apenas 15 anos. Foi o dia mais encantador de minha vida. O dele, já não sei. Creio que foi também, mas ele só me quis para se aproveitar de mim. Cortejou-me até conseguir o seu objetivo. Tirar a minha virgindade e depois, bem, depois deve ter seguido atrás de outra virgem inexperiente e tola para... Melinda engoliu o que ia dizer ao fazer um gesto de enfado. À medida que ela desabafava, Tiago não podia esconder a revolta e a dolorosa surpresa. Ela prosseguiu. Após o Pulha sumir, desaparecer, deixar-me quase definhando de ódio, continuei a investir em outros homens, mas não conseguia conter a minha vontade de ir para a cama com eles. Meu fogo denunciava quem eu era e logo eles me dispensavam. Logo ganhei má fama na sociedade, mas, sinceramente, nada me atraía mais do que me entregar aos homens e ser imoral. Cheguei à conclusão de que só me restava trabalhar num bordel, ser literalmente uma prostituta da noite. Estava totalmente decidida a isso, mas foi pelo meu pai que eu mudei de ideia. Seria desgosto demais para ele. Já vinha sendo carcomido pelo desgosto da falência. Vi então que o melhor a se fazer era sumir daquelas terras, e aqui estou eu, Melinda Florentes Amorim. Nem bem terminou a frase, Melinda rompeu sua gargalhada maligna. Aqui estou eu, pronta para fazer o papel de esposa, como poucas são capazes de fazer. Impregnar-te do mais soberbo e sublime amor. Só que dessa vez, meu marido, eu quero que ejacule dentro de mim, como deve ser. Tiago teve que conter com grande esforço, mais uma vez, o impulso de querer arrebentar com seus punhos aquela mulher sentada à sua frente, que naquele momento começava a fazer gestos obscenos com a mão e a ponta dos dedos pelo corpo. Melinda, a bela e angelical moça de berço de modos finos, parecia agora uma rameira profissional.
Vem cá, vem. Parado diante dela, Tiago amarrou ainda mais a face, embebida em seus próprios pensamentos. A jovem esposa tomou a cachaça que restava no seu copo, com trejeitos masculinos, e ao sentir o líquido descendo, queimando a sua garganta e incendiando seu estômago, enlevou-se, ainda sob deleite, tornou a repetir num tom provocante, sensual e elevado: Vem cá, senhor meu marido, venha. Tiago pensou em deixar o quarto naquele instante. Ao perceber a intenção dele, ela o alertou. Aquele escravo está aí fora. Ordenei que ele guardasse a porta assim que te visse entrares no quarto. Por essa razão, nem penses em atravessar a porta. Se quiseres manter o teu rostinho lindo intacto. Ela passou a língua pelos lábios antes de acrescentar num tom provocador: e teu corpinho invicto. Novamente, Tiago sentiu a aproximação do acesso insano de raiva punitiva começar a apoderar-se dele e rapidamente tentou conter-se, respirando fundo. Melinda observou com satisfação os nervos do marido começando a se desintegrar. Suas mãos trêmulas a se contraírem cada vez mais e a expressão desvairada nos olhos esbugalhados. Despe-te, ordenou ela, concupiscente. Ele bufou e murmurou entre dentes: Tu não passas de uma cortesã de luxo desprezível. Imperturbável, Melinda afastou umas madeixas teimosas que insistiam em cair sobre os seus olhos ao dizer: Sou tão desprezível quanto tu. Somos o espelho um do outro. Eu já te disse isso. Agora te despe. Não gosto de esperar. Uma campainha de advertência soou no cérebro de Tiago, autossuficiente para fazê-lo obedecer e atender o desejo da mulher. Assim despiu-se, como ordenara a esposa. Levou-se atordoado até a cama e deitou-se, transformando-se numa massa inerte e trêmula. Ela foi até ele, caminhando como se flutuasse, com seus longos cabelos negros balançando levemente. Estás tenso, pobrezinho. Precisas relaxar. Vira-te de bruços. O belo rapaz virou-se prontamente para o seu próprio espanto, o que fez a esposa crer que ele já não dominava mais as suas faculdades mentais. Ficando com o rosto virado para baixo, a testa se comprimiu contra o lençol e ele mal respirava. Acalma-te, senhor meu marido. Eu vou fazer com que relaxes. As mãos de Tiago se fecharam convulsivamente e o seu rosto se contraiu ao dar o seu parecer. Tu és podre, rosnou com escárnio. Como não percebi isso antes? Como eu pude ser tão cego? O mesmo digo eu, grandioso Tiago Lins Amorim. Um homem, por mais que se considere esperto, e o seja de fato, jamais o é diante dos meandros de uma mulher. Agora te aquiete e relaxe. A esposa cravou as mãos delicadas no trapézio do rapaz e começou a acariciar os músculos extenuados. Naquele instante, o jovem de beleza exuberante só teve uma vontade: diluir-se por inteiro para escapar das mãos que lhe eram repugnantes. Em vez de relaxá-lo, os carinhos o deixaram mais tenso, atônito e suando em profusão. Ele sentia-se mal, pessimamente mal, com aquela mulher ordinária sobre ele, tocando-o com as suas mãos por todas as suas costas nuas. Era vergonhoso, humilhante. Os dedos dela pareciam-lhe garras a rasgar o corpo e até mesmo a sua alma. Melinda parecia assistir a tudo aquilo com um prazer infindável, surreal. Ela massageava todo o corpo do marido por inteiro, sem poupar qualquer região.
Então pediu a Tiago para virar-se para a frente, e submisso ele obedeceu, e sentiu um arrepio pavoroso atingir-lhe dos pés à cabeça ao deparar com os olhos da esposa, que mantinham um olhar provocante e sensual sobre ele, quase um olhar hipnótico. Ela umedeceu os lábios com a ponta da língua, levou a boca até a dele e o beijou. A boca dele tinha um gosto salgado, era de raiva. Ela notou. Ainda assim, forçou o seu beijo até juntar totalmente o seu corpo nu ao dele e começar a boliná-lo. Por mais que Tiago travasse a boca e se proibisse se excitar com aquela mulher, logo notou que a sua carne era fraca. Quando o assunto era sexo, ele não sabia se conter, nem mesmo diante daquela que considerava o demônio em pele e osso. Ao menos ele acreditou ser essa a real razão para o seu excitamento. Tiago entregou-se ao sexo de forma abrupta, como se o seu corpo fosse um açoite a punir a odiosa mulher. Em êxtase, ela aproveitou para beijar-lhe a boca rubra, repetidas vezes. Naquele estado atordoado, as defesas de Tiago evaporaram-se e ele rendeu-se às carícias. As bochechas de Melinda estavam coradas e radiantes, os olhos brilhavam, a boca se contraía num pequeno sorriso infantil, enquanto ele fazia amor com ela. Ao terminarem, a expressão em seu rosto não era bonito de se ver. Procurou por um lençol para se cobrir, mas Melinda logo puxou o pano de cima dele, astutamente. Tiago sentiu-se como se estivesse sendo exposto nu num leilão de escravos. Acabrunhado, encolheu-se na posição fetal. Melinda, por sua vez, sentia ainda o êxtase ecoar dentro de si. Tão forte era a sensação que transparecia em seu rosto. Ela frisou os olhos sobre ele sem desviar, e quando se viu no momento julgado oportuno, perguntou ao marido numa voz firme o que havia tempos queria perguntar. Quem é ela, Tiago? O marido se agitou por baixo da sua pele macia, como acontece com um cavalo quando atingido levemente pelo chicote. Seus olhos, bem como a sua face, tornaram-se estranhamente roxos. A reação dele a agradou, e novamente ela o instigou. Quem é a mulher que te faz perder a cabeça, a ponto de tu evitares cuidadosamente, desde que te casaste comigo, que eu engravide de ti? Diz-me, quem é ela? Prometo que guardo o segredo. Levo-o comigo para o túmulo. Naquele instante pareceu que a pele do rosto de Tiago fosse cair e diluir-se em pó. Era como se tivesse sido atingido a queima-roupa. O olhar não pôde esconder o brilho traidor e revelador. Rouco, ele protestou. Não me irrite, Melinda. A seguir virou o rosto para o lado e com os olhos semicerrados, apreensivo. Seus olhos agora estavam frios e sem direção determinada. Sua reação estimulou ainda mais a esposa a cutucá-lo, que insistiu taxativa. Quem é a mulher por quem sofres calado? Os olhos de Tiago se arregalaram, até o branco aparecer totalmente em torno da íris. A respiração por pouco não cessou e o corpo ficou fatigado. As faces se avermelharam por prender a respiração. Melinda ficou ali, ansiosa pela resposta, crente que ele a daria. Sim, ele tinha que dar-lhe. Seus lábios mexeram-se, como se fosse dizer alguma coisa, mas logo se travaram. Seu rosto, então, tornou-se novamente inexpressivo e apático. Tudo o que fazia era apertar a beirada do lençol com os dedos. Melinda passou a exibir um pequeno sorriso, ou melhor, uma insinuação de sorriso. Tocar naquele assunto com o marido a aborrecia profundamente, a ponto de fazê-la transpirar de ódio.
Em diversos momentos, a esposa teve a sensação de que podia sentir a presença da mulher por quem Tiago jurara amor eterno. Ali no quarto, interpondo-se entre eles, a chama impetuosa que se acendera nela apagara-se, e o seu rosto, antes empinado, vergou-se na depressão. Numa voz rouca, ela falou: "O amor para algumas pessoas é uma emoção que mutila, sabia?" Tiago ainda se mantinha consciente naquele momento delicado, fingindo-se forte, mesmo que por dentro já houvesse se desfeito em meros cacos. Melinda acrescentou com aspereza: "Tu és um homem mutilado. Será que não vês?" Os corações de ambos se contraíram, parecendo subir-lhe até a garganta. "Tenho pena de ti, muita pena. Não deverias nunca ter abandonado a mulher que tanto amas. A mulher da tua vida, nunca." Ele baixou as pálpebras atarantado. Não conseguiu conter as lágrimas em erupção. "Eu jamais, jamais abandonaria o homem que eu amo, jamais." Melinda cortou prontamente o restante da frase, por sentir que devia parar de falar. Baixou os olhos para o nada, mas tornou a erguê-los momentos depois e acrescentou: "A vida é como uma aquarela e nós somos um pincel. Sabemos quais são as cores que ela nos oferece e podemos misturá-las para gerar assim novos tons para pintar a grande e vasta tela da nossa vida. Cabe a nós escolher com quais cores queremos pintar a tela de nossa vida. Ela tornar-se-á bonita ou feia conforme as nossas escolhas. Uns escolhem as cores quentes e pintam uma vida alegre e mais feliz. Outros se veem atraídos pelas cores frias e não conseguem libertar-se delas por mais que se queiram mudar. E pintam a tela de sua vida do começo ao fim no estilo natureza morta, escura, acinzentada, melancólica e fúnebre." Ela continuou a falar até que o ronco de Tiago lhe chamou a atenção, fazendo-a perceber que ele havia adormecido. Ela então levantou-se e foi até ele contemplar o seu rosto adormecido. Mesmo adormecido, ele era bonito, lindo de morrer, lindo de viver. Despertava nela uma vontade louca de se infiltrar no corpo dele, fazer parte dele e, como uma poeta diria, mergulhar no seu corpo até afogar-se nele e ser salva por ele. Era melhor apagar dentro de si o mais rápido possível a chama da suspeita. Ordenou a si mesma rapidamente. A suspeita de que amava aquele homem crápula, perdidamente. A frieza desapareceu de seus olhos, substituída pela tristeza. E ela queria perfurar o coração inviolável de Tiago para descobrir o nome da mulher que o amarrara a um amor tão forte, capaz de sobreviver além da morte. Melinda queria mais que o nome. Ela queria entrar no coração de Tiago para apagar aquela lembrança dali para a eternidade. A sua boca espumou estranhamente e ela limpou em seu antebraço. Voltou novamente o olhar para o marido, estirado na cama, adormecido, respirando pesadamente. A nudez dele a atraía como um imã atrai o metal. Ela levou seu corpo nu até a cama e, satisfeita, ajeitou-se lá como uma gata se ajeita no seu canto favorito. Mais uma vez sentiu-se atraída a admirar a nudez de Tiago e, quando o fez, sentiu um arrepio, não de prazer, mas de premonição, como se aquele corpo fosse ainda cedo ou tarde providenciar-lhe um passaporte para o inferno. Melinda puxou o lençol sobre o seu corpo e tentou adormecer. Tiago acordou, esfregou os olhos sonolentos e espreguiçou-se.
Sentia-se mais disposto e menos tenso. De repente, um suspiro repentino se deu no quarto. Ele olhou para o outro lado da cama, perplexo. Melinda estava ali, deitada ao seu lado, como uma princesa. O peito dela subia e descia sem parar. O rosto da moça se iluminou de prazer ao ver os olhos do marido sobre ela. Quando os olhos dos dois se encontraram, ela fez um gesto de risonha acolhida. Logo o marido transformou-se em uma nuvem negra e carregada. Em voz baixa, ele resmungou alguma coisa que a esposa não compreendeu. Enquanto empurrava o lençol para levantar-se, dirigiu-se nu para os fundos do quarto e pôs-se a vestir-se. Melinda permanecia ali deitada, sorrindo consigo mesma, enquanto admirava o físico bem delineado do esposo. Então cantarolou uma quadrinha que inventara na hora, tal como uma repentista. Ele a odeia, mas hesita-se com ela. Ele quer vê-la morta, mas só sabe matá-la de amor. A respiração presa irrompeu roucamente na garganta de Tiago. Virando-se subitamente, saiu do aposento parecendo um zumbi. A porta do quarto bateu com estrondo. Mesmo no hall, ele ainda pôde escutar a gargalhada zombeteira, pedante e triunfal da esposa. Ela adorava o modo como ele simplesmente aceitava ser-lhe submisso. Era incrível a que ponto alguém chegava para manter as aparências e conseguir herdar uma bela fortuna. Melinda riu de suas próprias conclusões. Levantou-se e por alguns instantes bailou pelo quarto nua, sentindo-se uma nova mulher. Aguardem, a história continua.